Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 7:30, muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes. Com a sua participação. Participe do Fala Galera. Você aprova a contratação do zagueiro Maurício Antônio do Paysandu. Opine. 97102-1493. 97102-1493. E você apoia mais um mandato de Marco Antônio Berrim ou do seu grupo político pelos próximos 4 anos. Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani tem negociação bem encaminhada com o Maurício Antônio, zagueiro do Paysandu, também com passagens por clubes do exterior. Defensor de 33 anos deve desembarcar no Brinco de Ouro em dezembro para participar da pré-temporada. Além de Maurício Antônio, Bugre também negocia com Mariano, lateral direito do América Mineiro, Ramon Carvalho, volante do Ituano, e Luiz Gustavo, que está no futebol da Indonésia. Guarani acerta a transferência de Lucas Albuquerque ao Palmeiras. Como parte do acordo, Bugre permanece com aproximadamente 45% dos direitos do jogador, caso numa futura venda, além do recebimento de uma compensação financeira de R$500 mil. Guarani avança de forma heróica à semifinal do Campeonato Paulista Sub-17. Bugre marcou 3 gols no segundo tempo e eliminou Palmeiras na Arena Barueri. Adversário da equipe alviverde na semifinal será o Ibrachina. Destaque do portal carlosbatista.com.br. 8 jogadores encerram o ciclo no Brinco de Ouro. Saiba quem interessa. Pautas da Ponte Preta. Com a virada do mês, 9 jogadores chegam ao fim do contrato. A maioria deles não deve permanecer no Majestoso para a próxima temporada. Já Pacheco,
Lucas Cândido, Jonas Toró e Diego Tavares ainda interessam a diretoria para 2026. Kevin recebe proposta do América de Natal. Lateral possui contrato com a Ponte até o Paulistão e ainda avalia com seus representantes se vai dar seguimento nas conversas com o Clube Potiguar. Ponte Preta inicia conversas por renovação com Marcelo Fernandes. Mesmo com sondagem de outros clubes, treinador prioriza sequência no Moisés Lucarelli. Chapa 77, encabeçada por Marco Antônio Berlim, foi a única registrada dentro do prazo estabelecido pela comissão eleitoral do clube. Com isso, Ponte deve ter eleição com chapa única para definir o novo presidente no próximo dia 20 de novembro. De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa, Ponte vai apresentar nos próximos dias o projeto de modernização e reconstrução geral do estádio Moisés Lucarelli. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Acesso. Ativa a cláusula de renovação, mas clube precisa acertar contas com Diogo Silva. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira a lista de convocados para amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia neste mês de novembro na Europa. Vitor Roque do Palmeiras e Luciano Juba do Bahia foram algumas das novidades. Outro chamado pela primeira vez pelo italiano foi o volante Fabinho do Al Ittihad. Os convocados: goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza. Defensores: Alexandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. Meias: Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Lucas Paquetá. Atacantes: Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Pauta 2. O coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, revelou nesta segunda-feira duas importantes novidades sobre o planejamento da seleção brasileira para 2026. O dirigente confirmou que os amistosos de março serão disputados nos Estados Unidos e que os adversários serão seleções europeias, reformando ou reforçando a estratégia da comissão técnica em busca de rivais de alto nível no início do próximo ano. Pauta 3. Na última semana, Cristiano Ronaldo afirmou sua posição sobre a rivalidade com Messi em uma entrevista ao jornalista Piers Morgan. Um trecho da conversa, o CR7 comentou e discordou da opinião do ex-companheiro Wayne Rooney, que apontou que via Messi como o melhor. Abre aspas. Sem problemas. Eu não concordo. Não tenho que ser humilde. Fecha aspas. Disse o português em diferentes frases
mostradas em uma prévia da entrevista. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h11, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado do Guarani, depois da renovação de contrato com o executivo de futebol, o Farney Coelho, o Guarani já está se movimentando no mercado, buscando reforços para 2026. Tem um acerto bem encaminhado com o zagueiro Maurício Antônio, além também de estar negociando com o Mariano, que atualmente estava no Atlético Mineiro, atualmente está no América de Minas também, mas é revelado no Guarani. Além disso também, o Ramon Carvalho, ex-Ponte Preta, estava no Ituano, diretoria do Guarani aí se movimentando, já de olho no mercado de transferências. E pelo lado da Ponte Preta, apenas a chapa denominada aí 77, encabeçada pela situação, pelo presidente Ebelin, conseguiu inscrever a chapa para concorrer à eleição da Macaca, que acontece nesse dia 20 de novembro, e durante o meu boletim eu vou trazer mais informações sobre esse processo eleitoral na Ponte Preta. Batista? 17h12, Esporte em Debate está no ar. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Aê! Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que faz a captação aqui no estúdio digital e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E fazendo a assinatura, lembre-se de ativar o sininho. Sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. E manda aí like pra nós, manda aí um joinha, manda like e muito obrigado pela sua audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, em todas as plataformas e também no FM 85,7. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h18, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde o associado é o dono do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação e é por isso que trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes! Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos efetivamente aqui para o nosso Fala Galera. Vamos lá. Você aprova a contratação do zagueiro Maurício Antônio do Paysandu? Eu conheço o jogador. Eu gosto. Eu acho que para uma Série C ele pode ajudar. Tem prós e contras, mas eu acho que tem mais coisas a favor do que contra. Portanto, contrataria. Você apoia mais um mandato de Marco Antônio Eberlin ou do seu grupo político pelos próximos 4 anos? Isso é uma coisa da ponte, né?
Se dentro do campo as coisas funcionaram, fora do campo as coisas não funcionaram, né? Então, a situação não é concordar, né? Ou tá de acordo, ou apoia. Eu acho que dentro do campo as coisas foram bem, mas fora de campo precisa de muita coisa diferente. E eu espero ouvir do presidente da Ponte como vai ser daqui para frente, não é? Como é que a Ponte vai se resolver na parte financeira? Estou muito curioso para ouvir do próprio presidente essa resposta, Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. É José Carlos da Graça. Acredito que antes de criticarmos ou elogiarmos a gestão do Marco Eberlin, teria que fazer um levantamento de quanto ele pagou de dívidas anteriores ao seu mandato. Porque realmente a Ponte Preta é um grande problema. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, um abraço, mais um. Boa tarde, Batista, Baltazar, Jardim de São José. Batista, pede a opinião aí dos comentaristas. Série B desse ano, uma das mais fáceis. E como sempre, o Novo Horizontino morre na praia, não vai subir. E a Série B do ano que vem vai ser uma das mais difíceis. E eu já começo a ficar preocupado com a Ponte Preta, para não bater e voltar para ser. Pois pede a opinião dos comentaristas aí. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, um abraço. 17h22, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Sport está encaminhando a venda do zagueiro Riquelme para o Botafogo, aproximadamente 2 milhões de dólares, o que dá hoje cerca de 11 milhões de reais. E é claro, caso seja fechada essa negociação, o Sport vai quitar o restante da dívida em relação à compra do atacante Carlos Alberto por 15 milhões de reais, que aconteceu no início da temporada. E a Lindsay Camila, que é treinadora, esteve conosco inclusive, esses dias na tela da Band, ela acertou com a seleção da Costa Rica. A Lindsay, que é uma grande treinadora no futebol feminino e é aqui da cidade de Campinas. Então, boa sorte para ela na seleção da Costa Rica, Batista. 17h23, ouvinte no ar. Fala, Batistão e equipe, boa tarde. Renato Ponte Pretano Batista. Permita-me discordar completamente aí de você, do Breno Beretta, que foram aí uma opinião conjunta de vocês referente ao mérito do Eberlin. Semana passada vocês falaram aí de todo o mérito que o Eberlin teve nessa conquista da Ponte. Primeiro, quem vos fala não é integrante de oposição, de nada disso, muito pelo contrário, também fui contra as gestões anteriores aí e tal. Mas assim, o Eberlin pegou a Ponte, assumiu a Ponte na Série A do Paulista e na Série B do Brasileiro. É mais do que a obrigação dele colocar de volta onde ele pegou, né? E se lá, quando ele foi rebaixado em 2022, teve ali a desculpa, e até concordo que foi muito em cima, acabou de pegar o time, né? E caiu. Essa queda do ano passado não, já vinha sendo ensaiada desde 2023. Então ele não tem mérito nenhum, ele está colocando o time no lugar que ele pegou, né? Mesma coisa se eu destruo por algum motivo a sua casa, lá, o seu estabelecimento, se eu vou lá consertar os danos que eu cometi, eu não vou ser herói, né? Vou estar fazendo a minha obrigação. Então nada mais do que isso ele fez. Então se ele entra para a história com os títulos, ele entrou para a história também com o bi-rebaixamento como presidente da Ponte. Valeu, abraço. Valeu, um abraço, muito obrigado pela sua participação, mais um. Muito boa tarde a todos, Paulo do Cambuí, Ponte Pretano. Sobre o Eberlin, eu concordo sim, há vários anos a Ponte Preta tem sofrido com pseudo-presidentes que sofrem impeachment, que são expulsos, que são caçados, que são retirados, que pedem para sair porque não aguentam a bucha. Então,
ainda bem que agora nós temos alguém que vai dar sequência num trabalho. Inclusive, alguns desses ex deveriam ser banidos de entrar no estádio. E não morro de amores pelo Eberlin, não. Ele deveria se polir um pouquinho mais. Ele que tanto enaltece a torcida da Ponte, e com toda razão, deveria entender que o único elo de comunicação entre a torcida e o clube é a imprensa. Então, quando ele vai dar entrevista, como deu para o Capelanes, Rede Bandeirantes São Paulo, a fala dele é num tom de explicação. Quando vai dar para emissoras de Campinas, que é quem está aí todos os dias, e nós sabemos que é tirar leite de pedra, estar aí todos os dias, aí ele é brucutu, aí ele é mal educado, então também precisa se policiar nisso. Mas eu concordo sim com ele ficar mais um mandato aí. Abraço. Abraço, muito obrigado. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. São temperos que você realmente vai adorar. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar aí do seu jeito. Pode ser assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Então é o seguinte, encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas aqui em Campinas, dois endereços. Tem lá no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veigas, 628, ao lado ali da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais. E lá nos Amarais, você também tem estacionamento. Tem lojas em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e em Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. 17h29, começamos com o Guarani. Breno Beretta, informações do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o técnico do Sub-20, Sub-17, melhor dizendo, do Guarani, o Luiz Estrada, né? Para falar um pouco sobre essa boa campanha do Guarani, que se classificou diante do Palmeiras no último final de semana. Mas agora eu vou falar um pouco a respeito de reforços, até porque eu trouxe na tela da Band hoje, também trouxe pela manhã no nossa área, aqui na Rádio Bandeirantes, a respeito de nomes de jogadores que podem reforçar o Guarani na próxima temporada. Eu vou falar os nomes, né? Se vocês quiserem debater, Batista, você, o CH, também o Tigrão, a respeito desses jogadores, inicialmente sobre o Maurício Antônio, até porque semana passada, na sexta-feira, aqui mesmo no Esporte em Debate, você, Batista, trouxe com exclusividade a possibilidade do Guarani trazer o Maurício Antônio, que estaria próximo de ser contratado. E o Maurício Antônio foi rebaixado com o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. O que eu fiz? Fui direto em um repórter que cobre
o dia a dia dos times de Belém do Pará, né? E ele gentilmente falou com a gente para quê? O Magno Fernandes, que é da Rádio Clube de Belém do Pará, para esclarecer a respeito dessa situação, né? Para falar como foi o desempenho do Maurício Antônio na equipe do Paysandu. Ele que foi contratado em meados de abril desse ano. E o Magno Fernandes, da Rádio Clube, responde a partir de agora sobre essa situação. Um abraço para você, boa tarde, Magno. Abraço para você, Breno, abraço a todos aí em Campinas, na querida Rádio Bandeirantes. Pois é, vamos chegar a falar sobre o Maurício Antônio, né? Zagueiro que chegou aqui ao Paysandu ainda no meio da temporada de 2025. Ele que foi contratado pelo clube logo após a final da Copa Verde, ali por volta de mês de maio. Estava sem clube quando veio ao Paysandu, estava até parado, né? Desde a sua saída do futebol do Coritiba. Ele que em 2024 e 2023, o atleta, ele foi um dos destaques do Coxa, inclusive até capitão na trajetória da Série B de 2024. Mas, em razão a alguns problemas ali com negociações que não foram bem delineadas, problemas também com os bastidores, você sabe muito bem que isso acontece no futebol, ele que estava com um projeto pronto para retornar ao exterior, haja visto que ele atuou 57 partidas no Al Batin, da Arábia Saudita. Entre os anos 2022 e 2023, ele acabou não voltando para o futebol estrangeiro. Então ficou meio que parado. Maurício Antônio vem ao Paysandu, sem grandes perspectivas em função desse período parado. E na ocasião o time estava ali com os zagueiros Novijo e também o Quintana, ambos estrangeiros, que estavam até relativamente bem a defensiva alviceleste. No entanto, Maurício Antônio, mesmo com apenas 16 jogos e tendo oscilado algumas situações logo no começo, ele acaba ganhando a confiança, principalmente depois da chegada do técnico Márcio Fernandes. Tanto prova que nos jogos contra Goiás, Novo Horizontino, Criciúma, Cuiabá, Botafogo, Remo e Atlético de Goiânia, ele atua os 90 minutos em todas essas partidas, inclusive até sendo capitão em algumas delas, mostrando segurança, mostrando comprometimento e principalmente personalidade, em razão ao momento que o Paysandu se encontrava na competição. E agora, ele sai do Paysandu, né? Ele deverá sair no final deste ano, e acredito que seja uma boa contratação, sim, para o Guarani, o Bugre Campineiro. Bom, tá aí o nosso companheiro da Rádio Clube, né? Muito importante o Magno Fernandes esclarecendo sobre o Maurício Antônio, porque se a gente pega o recorte de jogador que caiu da Série B para a Série C, muitas vezes a gente vai falar, até o torcedor pode imaginar, olha, deve ser jogador fraco, deve ser jogador ruim, caiu da Série B para a Série C e caiu em último lugar. O ano passado, por exemplo, o Guarani caindo em último lugar, da Série B para a Série C. O Iago Teles jogava no Guarani. Quem iria imaginar que o Iago Teles, esse ano, seria o artilheiro da Série C e vice-campeão, sendo um dos jogadores mais importantes para a equipe no campeonato e participando aí da maioria das seleções do campeonato. O próprio Elvis, o ano passado, ele caiu na Ponte Preta jogando mal e sendo criticado, e esse ano sendo um dos melhores jogadores da Série C do Brasileiro. E como disse o Magno, e com propriedade, porque ele acompanhou desde o início a chegada do Maurício Antônio, e a gente aqui à distância não acompanhou, ele foi um jogador muito seguro. Um dos poucos, se não um dos únicos, que se salvou nesse time do Paysandu que caiu da Série B para a Série C do Brasileiro. Antes de vocês falarem do Maurício Antônio, eu também perguntei para o Magno, só para não fugir do assunto, até porque no Guarani o Natan estava muito bem. E ele saiu do Guarani
e deixou um buraco importante, porque o Kelvin até foi bem em boa parte do campeonato, mas eu acredito que se o Natan tivesse permanecido, ele que pertence ao Red Bull Bragantino e foi negociado com o Remo, eu acredito que o Guarani teria mais consistência no meio-campo, porque quando ele saiu bem e titular absoluto. Aí eu até perguntei para ele como foi o Natan ao longo desses últimos jogos. E é claro, pelo que eu acompanhei à distância, o Guto Ferreira chegou lá e ele se tornou titular absoluto desse time do Remo, que está subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o que disse o Magno sobre o Natan, que jogava no Guarani. Pois é, com relação ao Natan Camargo, é bom destacar que ele chega ao clube do Remo ainda com o técnico Antônio Oliveira, e logo de cara a gente vê a qualidade técnica de Camargo. No jogo contra, se não me falha a memória, contra o Avaí, ele dá uma segurança a mais, embora tivemos e vimos uma grande desorganização da equipe, né, com o técnico português. Mas mesmo assim, o Natan Camargo mostrou o porquê ele era tão querido aí na equipe do Guarani. Passou o tempo de lesão, depois ele volta agora com o Guto Ferreira e torna uma peça primordial, principalmente nesses jogos decisivos contra o Atlético Paranaense e também contra o Atlético no Baenão. O Natan Camargo, embora seja um jogador jovem, tem mostrado muita experiência, principalmente ali no setor de marcação. E acredito que nesta reta final dos 3 jogos que o Remo ainda terá pela frente na Série B, visando o acesso, e terá sim grande responsabilidade em conduzir ao lado do Caio Vinícius esse time no meio-campo azulino. Pois é o que temos de momento. Abraço a todos aí, Campinas, abraço para você, Breno, e a todos que estão acompanhando a Rádio Bandeirantes. Qualquer coisa, estamos na área. Boa tarde. Valeu, muito obrigado, Magno Fernandes, gentilmente atendendo a gente da Rádio Clube de Belém do Pará, que tem uma grande audiência por lá também, esclarecendo assuntos importantes. Antes de eu falar de outros jogadores, querem comentar o que disse o Magno Fernandes, Batista? E vou passar para o CH. Olha, a defesa do Paysandu é uma peneira, né? Tomou 46 gols na Série B em 35 jogos. O time que mais tomou gol foram 2 até aqui. Amazonas e Botafogo, cada um tomou 50 gols. E a defesa do Paysandu, que caiu em último lugar, já caiu, né, com 3 rodadas de antecedência, 46. Só que o Maurício Antônio participou de 16 jogos. Ele foi contratado no final de abril e jogou 16 partidas. Não tenho aqui a minutagem dele, mas tenho a impressão de que entrou em partes dos jogos, né? Ou talvez tenha sido titular em alguma partida. Mas e aí, CH, observando, ouvindo o que disse o nosso colega lá de Belém do Pará, da Rádio Clube, o que você tem a dizer aí a respeito do novo contratado do Guarani, hein, CH? Eu já tinha dito na hora do almoço, no Nossa Área, e também falei nos Donos da Bola, que achava interessante a contratação do Maurício, porque é um cara que machuca pouco e que tem um futebol muito... Ele é destro, 1,83 m, ele tem boa técnica, não é lento, então é um zagueiro experiente. É importante você ter um cara bem rodado, porque já deu pra gente conhecer bem a Série C, como é que ela é. Então eu gosto. Os outros nomes também me agradam muito. O Luiz Gustavo, o problema é a saúde dele, porque tecnicamente é um baita zagueiro. O problema é a saúde dele. E o Ramon Carvalho, eu não tenho nenhum tipo de crítica a fazer, mas ele é um jogador muito irregular. De repente, às vezes, ele dá uma desligada da tomada. Sabe como é que é ou não? Então, aquele lusco-fusco, mas ele tem ótima técnica, é um jogador que conhece a posição, primeiro, às vezes joga de segundo, joga até à frente,
fazendo, como diria Valdemir Gomes nesse momento, um box-to-box. Ele sabe fazer bem isso, não é? Então, é um jogador extremamente interessante, né? O Breno falou na hora do almoço também do Mariano. Legal, Mariano está no Atlético Mineiro, um cara que dispensa qualquer tipo de apresentação. Eu não sei como é que está a parte física dele, né, a parte clínica dele, mas tecnicamente não há nenhuma discussão que, se caso o Guarani conseguir contratar, é um ótimo reforço para o ano que vem, Batista. E ainda sobre o Maurício Antônio, ele foi formado na base do São Paulo e tem uma longa carreira internacional. Jogou no Portimonense, jogou no Porto, Futebol Clube do Porto, Marítimo. E ele, em 2017, estava no Japão, ficou lá 4 temporadas, no Urawa Reds. E ele disputou o Mundial, aquele Mundial, marcou 2 gols, na época ainda se chamava Mundial, né? Agora é Intercontinental. E ele marcou 2 gols e foi o artilheiro, junto com o Cristiano Ronaldo, que marcou 2 gols também. Então ele tem uma rodagem internacional bastante interessante. E é o seguinte, Bebê, eu tenho impressão, né? Gostaria de ouvi-lo, que o Guarani está começando a montagem do time, contratando jogadores experientes, ao inverso do que ele fez esse ano. Tentou começar o campeonato com um time muito jovem, não deu certo, 3 derrotas consecutivas, estou falando da Série C. O Campeonato Paulista também escapou aí na última rodada, fez uma competição muito irregular. Mas na Série C tentou disputar com um time jovem e quase que se complica. Estava ladeira abaixo, rumo ao rebaixamento, e aí teve que fazer uma curva quase que de 180 graus para tentar se recuperar na competição. Conseguiu, permaneceu na Série C, mas estava ainda em direção ao rebaixamento. E, notadamente, os times que chegaram à final, a Ponte chegou à final e foi campeã, com média de idade, o time que começou jogando o jogo final contra a equipe do Londrina, 32,4 anos, média de idade. O Londrina, o time que começou jogando, 29 anos, a média de idade. O ano passado, o Volta Redonda, que foi o campeão, média de idade de 32 anos. Então isso mostra que esse ano a montagem do time foi equivocada. E agora, pelo Maurício Antônio, parece que a montagem será de um time experiente, não é isso, Bebê? Exatamente, Batista. Até o próprio Farney Coelho, na última entrevista coletiva, ele citou esse tipo de situação e citou alguns exemplos, como você bem disse, né? Até citou o exemplo da Ponte Preta, que bem no campeonato, a Ponte conquistou o acesso com um time bem mais experiente na questão de idade. E a gente viu os outros times também. Só que o que aconteceu, né? No início da temporada, o Maurício Souza, treinador do Guarani, ele gostava de trabalhar com jogadores jovens. E o que o Guarani fez no início da temporada? Deu a chave do clube para o Pastana e deu a chave do clube para o Maurício Souza. O time foi montado com o perfil do Maurício Souza e quando teve que mandar o Maurício Souza embora, ficou com um monte de jogador jovem. E agora, o que o Guarani está fazendo? Pelo que eu sei, não está dando 100% na mão do Farney. Pelo que eu sei, a partir de agora, a diretoria, o CA, também vão querer opinar a respeito de contratações. Até porque se o Guarani contratar só do jeito que o Farney quer ou só do jeito que o Matheus Costa quer, daqui a pouco tem que mandar embora alguém, por exemplo, o treinador, não dá certo no início da temporada, vai ficar com um monte de jogador com um perfil que apenas o treinador gostava.
e não a diretoria e o pessoal que comanda o futebol. E pelas idades, eu vou até passar, né? Maurício Antônio, como você diz, 33 anos. O Luiz Gustavo, que já jogou no Guarani em 2021, jogou só 4 jogos no Guarani em 2021. Depois ele jogou recentemente no Ituano, tá jogando no Arema, que é um time da Indonésia, aliás, time no mesmo campeonato que disputa o Maurício Souza, o antigo treinador do Guarani. O Persija, que é o time do Maurício Souza, está em segundo lugar no campeonato da Indonésia. E o Arema, que é o time do Luiz Gustavo, está em 7º lugar no time da Indonésia. O Luiz Gustavo tem 31 anos, ou seja, um jogador com mais de 30. Também é um jogador rodado, mais experiente, é um zagueiro que joga pelo lado direito, ele é destro, né? O Ramon Carvalho é um jogador que já passou pela Ponte Preta aqui no futebol de Campinas, tem 28 anos, é de Limeira, atua como volante. Ele estava no Ituano nessa temporada. E por que o Guarani está contratando ele? Porque o Matheus, ele quer um volante canhoto. E o Guarani não tem volante canhoto. E ele acredita, tanto ele quanto o Farney, que um volante canhoto vai ser importante para fazer um tripé no meio-campo na próxima temporada. Já o Mariano é um jogador muito experiente também, né? Revelado na base do Guarani. Mariano que começou na base do Guarani em 2002, no Sub-17 do Guarani. Ou seja, um jogador que já rodou não só o Brasil, pelo Atlético e pelo Fluminense, Cruzeiro e Patinga, mas também rodou o mundo, a Europa, né? Jogou no Bordeaux, jogou no Sevilha, jogou no Galatasaray e foi um jogador importante em todos esses clubes que ele passou. Tá com 39 anos. Ele tem residência na cidade de Valinhos, ou seja, do lado de Campinas. Eu sei que ele gostaria de encerrar a carreira no Guarani. Ele completa no meio do ano que vem 40 anos. E dá para jogar tranquilamente a próxima temporada. O futebol que tem o Mariano, ele joga com o pé nas costas nesse time do Guarani, no Campeonato Paulista e também na Série C do Brasileiro. Para mim, seria titular absoluto e até o capitão do time. E eu sei que ele está conversando com a diretoria, ele que atualmente está no América Mineiro. Nessa temporada, ele já disputou 25 jogos, deu uma assistência, então é um jogador que chega para vestir a camisa de titular. É claro que tem o Cicinho, que tem 38 anos, que também é um jogador importante, mas o Guarani precisa de 2 jogadores na posição. Então eu acredito que o Mariano seria um grande reforço para o Guarani na próxima temporada. A reapresentação do Bugre está marcada para o dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, reapresentação dos atletas que permanecem e a apresentação dos novos contratados da diretoria do Guarani. Bom, vamos falar do Sub-17 também. Eu tenho uma entrevista especial com o técnico Luiz Estrada para falar sobre essa grande campanha no Paulista Sub-17. Primeiro jogo, o Guarani tinha perdido para o Palmeiras em Cosmópolis por 3-1. Segundo jogo, no último sábado, o Guarani venceu por 3-0. E olha que no intervalo do jogo estava 0-0, jogo que foi disputado na Arena Barueri. Bom, primeiro, Luiz, eu gostaria de saber a respeito dessa classificação. O que você pode destacar dessa classificação e saber o que mudou do primeiro jogo, até porque o que aconteceu com o Guarani no primeiro jogo que perdeu em casa por 3-1. Um abraço para você, boa tarde. Prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, Breno, tudo bem? Um prazer falar contigo. Quero agradecer o convite da Rádio Bandeirantes para poder falar sobre a categoria Sub-17 do Guarani Futebol Clube. É muito importante o momento que nós estamos vivendo. E em relação à vitória que tivemos agora no segundo jogo, né, foi uma vitória sensacional que envolve todo o trabalho do Guarani, inclusive diretoria, comissão técnica, atletas, todo o staff, né? Quando eu falo comissão técnica e staff, eu envolvo todos que estão próximo do campo,
né? Mas o maior mérito disso tudo foi a resiliência, a capacidade de se desenvolver dentro do jogo, de entender o jogo, da leitura, a capacidade de equilíbrio emocional, né, dos atletas, né, dos jogadores. E fomos para esse jogo com um resultado adverso, né, de 2 gols, né, de desvantagem, precisando fazer no mínimo 2 gols para ir para os pênaltis, mas a semana ela foi pautada em cima da importância não só técnica e tática, mas do emocional, do mental, do se preparar para aquilo que nós acreditamos. E o Palmeiras, uma equipe muito competitiva, uma equipe muito forte, né? Os atletas do Palmeiras, por mais que eles estavam jogando com 2009 por uma decisão da diretoria do clube, são atletas que a grande maioria com passagens pela seleção brasileira, atletas de bom desempenho, atletas com uma boa qualidade técnica, porém os nossos atletas mostraram que tem a mesma capacidade técnica e tática e um equilíbrio emocional muito maduro, né, para o jogo, para a competição, né? Uma competição onde nós já estávamos passando por desafios grandes e superando. Então esse foi mais um deles, né? E agora temos a sequência da competição em relação a tudo isso, né? Agora é foco na semifinal do Campeonato Paulista. Em relação ao primeiro jogo das quartas de final, onde houve a derrota, né, para o Palmeiras, a gente pode considerar vários fatores, né? Uma questão de um jogo num campo onde nós não estamos habituados a jogar, né? E a gente precisou se ajustar, se adaptar, mesmo a diretoria fazendo o esforço para colocar um treino da semana lá, para a gente ir se adaptando, né, ao campo, à grama, ao espaço e pelo adversário também, né? Independente de qualquer coisa, era um jogo contra o Palmeiras, era o primeiro jogo, né, nosso contra o Palmeiras a nível de competição. Nós tivemos alguns amistosos com o Palmeiras desde a minha chegada aqui, porém a nível de competição não. E esse foi o primeiro jogo que trouxe muita experiência para nós, para nos fortalecer e dar condição para o resultado que tivemos no segundo jogo e garantir a classificação para a semifinal. Bom, estamos conversando com Luiz Estrada, técnico do Sub-17 do Guarani. Ô Luiz, o que você pode falar dos principais destaques desse time Sub-17? Quais hoje são os principais jogadores do seu time que você acredita que já podem estar servindo o profissional? Breno, excelente pergunta em relação ao desempenho individual dos jogadores da categoria Sub-17. Nós precisamos levar em consideração o desempenho do grupo, do ponto de vista coletivo, e eu deixo isso muito claro, porque nós tivemos bastante alterações desde o início da competição, e eu sempre deixei claro isso para os jogadores. Se pegar o primeiro jogo do Campeonato Paulista para o último jogo do Campeonato Paulista, é uma equipe bem diferente, com mudança ali de 40%, 50% dos jogadores, e isso faz muita diferença. E todos os jogadores que entram, todos os jogadores que acabam tendo a oportunidade e garantindo a sua condição na equipe titular, são jogadores que entregam muito para o coletivo. E a questão individual, ela vem de encontro, mas o coletivo fez com que nós chegássemos aonde nós chegamos.
E eu tenho certeza que o coletivo vai fazer a gente ir além. Os jogadores hoje, a categoria é dividida por 2008 e 2009, nascidos em 2008 e 2009. Os jogadores nascidos em 2008 são jogadores que estão em transição, além da categoria sub-17, para ser avaliado, para ser monitorado pela categoria sub-20, e isso faz com que eles busquem um melhor desempenho possível para transitar para essa categoria. Pontualmente, é difícil de falar sobre um jogador da categoria sub-17. E os jogadores ainda que são sub-16, que são os 2009, também estão muito bem, entrando na mesma condição aonde eles estão ali no primeiro ano de competição sub-17 e muitos já jogando como titulares e correspondendo muito bem de forma positiva. Mas em relação a todo esse contexto, a gente precisa entender que todos eles estão em processo de formação. Não concluíram o processo de formação. E o processo de formação provavelmente será concluído na categoria de cima, né? E na categoria sub-20. E aí o clube pode pensar com calma em fazer com que os jogadores transitem e começam a ter mais experiência entre o 20 e o profissional. Algum desses jogadores do time sub-17 vai jogar a Copa São Paulo de Juniores? Em relação à Copa São Paulo, já existe alguns jogadores da categoria sub-17 compondo o elenco sub-20, né, e alguns jogadores que estão sendo observados com essa finalidade, né? Mas ainda nós não temos essa definição, quem serão os jogadores que oficialmente vão disputar a Copa São Paulo, até porque ainda está cedo para definir isso, né? Temos 2 meses aí e isso é um papel desafiador para o treinador da categoria junto com a direção do clube, né? Agora a gente não consegue precisar quem são esses jogadores. Luiz, boa sorte para você, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes e é claro que a gente deseja sucesso, né? Não só que o Guarani possa se classificar para a final do Campeonato Paulista Sub-17, mas também que vocês possam revelar jogadores importantes para o Sub-20, para o profissional do Guarani, Luiz. Exatamente, Breno, agora é o momento do foco total, a semifinal do Campeonato Paulista. Jogar contra o Ibrachina, que é uma equipe bem competitiva, é uma equipe que tem bons jogadores, é uma equipe com boa qualidade técnica e isso faz com que nós tenhamos bastante atenção, bastante entendimento e o jogo ele será decidido e resolvido nos detalhes, né? Para concluir, é muito importante também dizer o nível do nosso trabalho, né? O que nós já entregamos até aqui para uma semifinal, né? Os desafios que nós enfrentamos até o momento para disputar e jogar uma semifinal contra uma equipe deste porte. E nós estamos preparados, muito bem preparados, muito bem focados em fazer um jogo de forma competitiva e buscar a vaga na final do Campeonato Paulista. Bom, tá aí a palavra do Luiz Estrada, que é o técnico do Sub-17 do Guarani. Aliás, um grande trabalho que vem fazendo a base, o Odair Batistella, que é o coordenador da base, o Luiz Estrada, técnico do Sub-17, levando o time para semifinais, né, passando pelo Palmeiras, porque independente se é Sub-16, se é Sub-17, se é Sub-20, o Palmeiras tem
time forte em todas as categorias de base. E até o Odair falava na última entrevista que o Palmeiras tem categorias de base desde sub-13, 14, 15, 16, 17, por aí vai, né? Tem todas as categorias. Então é muito difícil o que o Guarani fez no último final de semana e é importante valorizar. Até mesmo o trabalho do sub-20, que chegou às semifinais do Campeonato Paulista também, que vai disputar a Copinha com o técnico Jairo Blumer. Agora, para fechar em relação a assuntos do Guarani, a gente já falava há alguns dias da negociação entre Guarani e Palmeiras com o Lucas Albuquerque. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver a foto do Lucas Albuquerque e hoje o Guarani confirmou a transação entre Guarani e Palmeiras para a venda do Lucas Albuquerque. Eu vou ler aqui. O Guarani Futebol Clube informa que oficializou a transferência do atleta Lucas Albuquerque, de 15 anos, à Sociedade Esportiva Palmeiras. Como parte do acordo, o Bugre permanece com aproximadamente metade dos direitos do jogador em caso de futura venda, além do recebimento de compensação financeira significativa. A operação reforça a boa relação institucional mantida entre Guarani e Palmeiras, construída ao longo dos últimos anos por meio de negociações relevantes e positivas para ambas as partes. É claro que o torcedor fica chateado em não ver um jogador como o Lucas Albuquerque, que tem muito futuro, não jogar pelo profissional do Guarani. Mas a negociação, que gira em torno aí de 45%, que o Guarani permanece com os direitos econômicos, o Palmeiras fica com 45% e os outros 10% ficam para o atleta e mais R$500 mil para o Guarani. Essa é a negociação, a informação que eu tenho, não é oficial, mas é a informação que eu tenho. No futuro, essa venda para o exterior pode ser muito maior do que a venda do Richard Rios, por exemplo, ou seja, e muito mais dinheiro para o Guarani. E essa boa relação Guarani-Palmeiras também pode trazer frutos do Guarani no futuro ter alguns jogadores emprestados do Palmeiras. É claro, é muito pouco pela história do Guarani, pelo que o Guarani representa, mas pensando no futuro financeiramente, é o que tem, né, Batista? Esse menino nunca vi jogar, mas deve ter muito talento, porque além do Palmeiras, também o Red Bull Bragantino tem interesse, o Internacional, o Grêmio e o Santos. Então, CH, tantos times interessados, 15 anos, tem que ser um fenômeno. Como é que esses times estariam interessados? Porque é assim que funciona. Todos os times têm olheiros que ficam observando a base dos outros times. Palmeiras faz muito isso. E o Guarani também numa situação complicada, quer dizer, não tinha como não soltar o jogador, né? Com tantos times interessados. E futuramente, o Guarani segurando 45% dos direitos econômicos, tendo uma negociação internacional. Recentemente, Palmeiras negociou aí o Hendrick, o Estevam, cifras milionárias. Não estou dizendo que esse menino vai ser o novo Hendrick ou o novo Estevam, mas no momento, né, me vem à cabeça esses dois nomes. Então o Palmeiras é um ótimo negociador, hein, CH? E é um grande formador de atletas, né? Lá os analistas de desempenho, tem o analista de desempenho da base e do profissional. Lá a estrutura é muito forte e só o fato de estar contratando, de ceder boa parte dos direitos continuam com o Guarani, ainda está colocando uma parte em dinheiro. Estão vendo o negócio, com toda certeza. Não é? Além do talento do atleta. Então eu sou contra esse tipo de negociação na parte teórica. Na prática eu não tenho como discutir, porque na prática o clube precisa do dinheiro.
se não tem interesse no atleta sub-20, mas ele quer o sub-15. Tá bom, eu acho que o negócio é bom. O problema é que as coisas, já tenho falado isso constantemente, estão invertidas, né? São invertidas no país. Então o jogador nem matura direito, os clubes vendem. Eles pouco aproveitam do atleta. E o que vai acontecer no caso do menino aí é o seguinte: se ele for muito bem, que tudo indica que sim, sabe o que o Palmeiras vai fazer? Vai querer comprar mais percentual, né? E o Guarani, sem dinheiro, vai vender. Isso para mim é muito claro isso. E faz parte do negócio, porque ele pode chegar lá e não virar nada. Porque com 15 anos, ninguém tem a certeza que o atleta vai estourar. Ninguém. Com 15 anos, a não ser que seja fenômeno, que não é o caso. É um bom jogador e tem tudo para ter um futuro brilhante, mas é tudo na parte teórica. Então, o negócio não é ruim, é bom, não é? Agora, a gente só vai saber efetivamente se vai valer, se valeu a pena daqui a um tempo. Depende do desempenho do atleta, cabeça no lugar, juízo, não é? Ter pouca vaidade, muito trabalho. Então depende de uma série de fatores, né? O treinador tem que ter boa vontade com ele, não é? Porque não é o caso do Palmeiras, tá? Mas em muitos casos o treinador tem má vontade com o jogador e encosta o atleta que tem qualidade. Então são muitos aspectos, mas sem dúvida eu não faria, porque eu sou contra essa coisa, conceitualmente falando, de negociar atleta de base. Eu sou contra isso. Mas o negócio é bom e eu acho que o Guarani, né, tá fazendo uma aposta aí que é significativa para mim. Esse menino, Lucas Albuquerque, fez teste na Ponte Preta. Não sei qual é o motivo, mas ele não ficou na Ponte. E aí foi para o Guarani. Inclusive o empresário dele é o Gustavo Bueno, filho do Dicá. E ele, por alguma razão, não ficou na Ponte. E aí foi lá para o Guarani. E agora o Guarani fez esse negócio com o Palmeiras. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes bovinas, suínas, e tem também temperos para aves e peixes, e tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato, cada receita num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br para saber mais e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18:09. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Arrumar o teto aqui, agora ficou legal. Vamos lá, fala a galera de hoje aqui pra gente cumprir direitinho aqui. Você aprova
a contratação por parte do Guarani, do zagueiro Maurício Antônio do Paysandu. Olha, hoje debatemos bastante, analisamos bastante o currículo do jogador. E a princípio, sim. A princípio, sim. É um cara experiente, com um belo de um currículo, com experiência internacional e que joga bastante. O que eu quero dizer com joga bastante? Não é que ele joga muito porque ele é bom de bola. Não tenho muitos detalhes. Sei que ele é destro, tem 1,82 m, 83 m, estatura razoável aí para zagueiro, mas eu digo que ele fica pouco afastado por contusão e por suspensão, sendo um zagueiro. Ah, mas está sendo rebaixado com o Paysandu. Nada a ver. Tem muita gente aí que já foi rebaixada aqui, depois explodiu do outro lado de lá. O rebaixamento não depende exclusivamente de atuações individuais ou de uma atuação individual. Rebaixamento tem a ver com uma série de fatores e que às vezes pouco tem a ver com a presença de um jogador que às vezes se salva, que vai bem, que atua bem, que tem regularidade e que naufragou junto com um conjunto apodrecido por um monte de decisões erradas. Então eu não levo isso em consideração e num primeiro momento, claro, depois dentro da performance a gente pode avaliar com um pouco mais de profundidade, mas pelas informações que temos, aprovo sim. E agora o Fala Galera da Ponte. Você apoia mais um mandato de Marco Antônio Eberlin ou alguém do seu grupo político pelos próximos 4 anos? Olha, eu por princípio, eu não gosto do continuismo, não aprovo, e não convivo pacificamente também com a perpetuação no poder. Eu acho que isso é ruim, uma chapa só concorrendo é péssimo, isso não abre uma perspectiva de análise de plataformas. Eu gostaria muito de sabatinar, ter a pretensão pelo menos, de entender, de conhecer e de questionar as plataformas, pelo menos de 2 chapas. Mas isso a gente conversa uma outra hora. Então, a princípio, eu sou contra, independente de preferências pessoais. Acho que o presidente Marco Eberlin está na história, sim, por tudo aquilo que teve de 96 a 2006, no departamento de futebol, na vice-presidência, agora nos últimos 4 anos como presidente, mas por princípio, né? Eu não gosto do continuismo e sou contra qualquer tipo de reeleição em qualquer cargo executivo do Brasil, de prefeito a governador e a presidente da República. Sou contra. Fez a sua parte, repassa e deixa para a cabeça nova tocar. Na política, cargo executivo. Nem estou falando de cargos legislativos, vereador, deputado federal, deputado estadual e senador. Nem estou falando disso, estou falando de cargos executivos, especificamente prefeito, governador e presidente da República. Sou contra, totalmente contra, por origem, por convicção. E no futebol, não é um cargo também de executivo. É um cargo público, sim, porque comanda uma grande instituição onde está ali totalmente interessado em tudo que acontece e acompanha para e passo uma grande multidão, uma grande comunidade. Então, a princípio, sou contra. Porém, olha o porém do Tigrão aí. Vou esperar, porque por enquanto a atual diretoria executiva está exercendo o mandato. Está exercendo. Então vou esperar a apresentação da plataforma. E aí, quem sabe, quais são os planos, como é que vai ser administrada a dívida, de onde é que vai vir o dinheiro, como estão as obras em andamento, qual é o planejamento do futebol para os próximos 4 anos. E aí a gente faz uma avaliação. Nesse momento, apenas por princípio, eu sou contra o continuismo sem analisar os candidatos. Como tem um candidato só, fosse ele quem fosse, eu por princípio seria contra. E sou contra nesse momento e posso rever isso a qualquer momento. Mas a Ponte corre um grande risco de ter apenas uma
plataforma a ser analisada. Ter apenas uma proposta. Eu acho isso péssimo. Péssimo. Pode ser a melhor essa que está aí. Mas nós não temos como avaliar e não temos parâmetro de comparação. E eu gostaria muito de pelo menos 3 chapas. Se não 3, pelo menos, na pior das hipóteses, 2. Agora, por aclamação, eu sou contra. De repente, a gente vai conhecer toda a plataforma, todo o planejamento e a gente pode até formar um outro juízo de valores. 18h15, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora Rocha Autopeças. Lá você vai encontrar também no site, além do endereço das lojas, o número de WhatsApp para entrar em contato diretamente com o vendedor. Tem alguma dúvida? Pronto, tendo ali o WhatsApp, você já tira essa dúvida mandando uma mensagem. Então anote, por favor, rochaautopeças.com.br. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h17, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para destacar a ficha técnica da vitória do Palmeiras sobre o Juventude. Pelo placar de 2-0, o Verdão segue na liderança da competição. Jogo realizado ontem no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com a arbitragem do Sávio Pereira Sampaio. Carlos Miguel, Kelvin, Fux, Murilo e Jefté, Martínez, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Felipe Anderson, Facundo Torres e Bruno Rodrigues. Foi este o time do Palmeiras que iniciou a partida do técnico Abel Ferreira. O Juventude do Thiago Carpini com Jandrei, Freitas, Rodrigo San e Ángel, Formiga, Peixoto, Kaique e Nenê, Alan Ruschel, Rafael Bilu e Gabriel Veron. Os gols do jogo: Bruno Rodrigues a 24 do primeiro tempo e Felipe Anderson a 16 do segundo tempo. Deu Palmeiras em Caxias. Esta a ficha técnica de Palmeiras 2, Juventude 0 pelo Campeonato Brasileiro. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h22, hoje até 19h30. Ponto 10, pizzaria, restaurante ou melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço das 11 da manhã até às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte também. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, aí tem aquele saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a sua família, com os amigos, com o pessoal aí do trabalho, com a sua galera do futebol. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com o João Dias pelo WhatsApp, anote aí, 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Batista, então, boa tarde. A diretoria do Guarani já começou bem. Contratar esse zagueiro aí,
Rapaz, essa zaga do Paysandu é a mais furada que tem. O time já foi até rebaixado. O cara já vem de lá num rebaixamento para vir pro Guarani. Não tem condição. Oh, Senhor, os caras não aprendem. É ano em cima de ano, é dinheiro jogado fora, é a torcida triste. Não dá para. Amador não existe. Não tem condição. Amadorismo não existe. É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Abraço, Luiz. É o Maurício, né? Maurício Antônio joga com o nome só de Maurício. Eu tô com o Tigrão nessa. Muitas vezes o jogador foi rebaixado, mas individualmente ele fez um bom campeonato. E no caso, pelo Paysandu, ele chegou em abril e jogou 16 partidas. Então, não dá, né, para colocar nas costas dele o rebaixamento do Paysandu. Eu, assim, gosto desse caminho que o Guarani começa a trilhar para a temporada 2026. Porque tudo indica que o Guarani vai contratar jogadores experientes. Esses citados aqui pelo Breno Beretta são jogadores experientes. E ele, o Maurício, é muito experiente. Já falei aqui, com passagens internacionais. Disputou a Série B o ano passado. 38 jogos pela equipe do Coritiba. Coritiba não subiu, mas estava recém-rebaixado, né? Coritiba foi rebaixado em 2023. E o ano passado disputou a Série B. Esse ano deve subir. Está tudo se encaminhando para o acesso. E ele disputou 38 jogos pela equipe do Coritiba o ano passado. Oi, Tigrão, fala que eu discuto. Vou dar um exemplo aqui, até porque é a mesma posição, é zagueiro, que me ocorreu agora aqui. Todos se lembram do João Vitor, aquele zagueiro que veio para o Guarani, egresso lá do Vitória da Bahia. Vitória também tinha caído, o João Vitor saiu de lá, toque de caixa, desmontaram o elenco inteiro. E aqui em Campinas, quando o João Vitor foi anunciado, vou falar para você um negócio, quase que caiu o queijo e o tobogão ao mesmo tempo. Balançaram os dois assim. É que a estrutura é boa. Senão tinha caído tudo. Tal o ruído que deu quando o Guarani anunciou o João Vitor. Você sabe onde está o João Vitor hoje ou não? Depois de 3 ou 4 anos? Ele é titular absoluto da zaga do Mirassol, que é 4º colocado da Série A. Rebaixado, não joga nada, saiu corrido, fez um belíssimo trabalho no Guarani, tanto é que voltou para o Vitória, aí rodou para lá e para cá, e é titular absoluto do Mirassol. Se alguém quiser falar mal do Mirassol aqui, da zaga, do meio de campo, do ataque, do treinador, do centro de treinamento, arrumou um inimigo, que o Mirassol está dignificando o interior de São Paulo, uma campanha linda, e mais, hein? E mais, tapando a boca daqueles que querem sufocar e acabar com os campeonatos regionais, sobretudo o Campeonato Paulista. Tá aí o Mirassol. Até outro dia mesmo estava na Série D, C, B, A e Libertadores. Já está na Libertadores o Mirassol. E o Palmeiras vai ter que ir lá. E talvez lá seja decidido o Campeonato Brasileiro, com o João Vitor na zaga, marcando o Vitor Roque, marcando o Flaco Lopes e toda aquela máquina de jogar bola do Palmeiras. Então, e se a diretoria do Guarani tivesse na época falado assim, ruído muito, é que é muito mais fácil criticar antes de ter conhecimento de nada. Já sai descendo porrada. Não gostei do cabelo do Tigrão, ele não sabe comentar futebol. Sabe, não pode ser assim, pô. Um pouquinho mais de otimismo, de amor no coração e um pouquinho mais de bom senso. Caiu com o Paysandu, já começou errado. Pô, pelo amor de Deus, palavras negativas atraem coisas negativas. O João Vitor, baita de um zagueiro, quase derrubaram, quase implodiram no mesmo momento, com a mesma bomba de nêutron, o queijo e o tobogã. Vamos devagar, gente.
Vamos devagar. Pesquisa aí um pouquinho para ver como é que é o cara, que a gente já tem as informações e o Breno já meteu no ar aí. Ouvinte, boa tarde, Batista. Aprovo sim o Marquinho, meu xará, pois ele teve 2 rebaixamentos, mas subiu com 2 títulos que em 125 anos não tínhamos ganho. Não era minha opção para presidente da Ponte, mas acho muito boa a sua passagem. Iluminação do Moisés Lucarelli. Deixou lindas as cativas, está fazendo centro de treinamento moderno e vai deixar o Moisés mais bonito. Ainda estão aprovando. Nome do ouvinte não assinou, Marco Bedin. Ele falou meu xará, né? Marco Bedin, abraço para você. Obrigado aí pela sua participação. Batista. Oi, bebê. Só esqueci de confirmar, né, até na audiência rotativa do rádio, que amanhã, a partir das 5 da tarde, aqui no Esporte em Debate, o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, estará ao vivo para responder todas as nossas perguntas, pergunta de torcedor também, então não percam. Estamos expectantes aí com a entrevista do Rômulo Amaro. Agora, Ponte Preta, 18h31. Pedro Piscinato diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar a falar da Ponte Preta, da Macaca, né? E vamos começar a falar pelo extracampo, sobre as eleições na Ponte Preta. Na última sexta-feira, dia 31 de outubro, foi o prazo para inscrição de chapas daqueles que desejavam concorrer à eleição da Macaca e teve apenas uma chapa que conseguiu realizar aí sua inscrição, a chapa 77, que, como disse no Fala Galera, e a gente trouxe aqui na semana passada também, é a chapa encabeçada pelo atual presidente, pelo Marco Antônio Eberlin, então foi a única chapa que conseguiu aí inscrição para concorrer às eleições da Ponte Preta. Pouco tempo depois que foi fechado ali o prazo para inscrições, a Ponte Preta emitiu uma nota oficial, reafirmando aí que somente uma chapa conseguiu o registro junto à comissão eleitoral e a Ponte Preta, como eu disse, soltou uma nota oficial assinada pelo Dr. William Luz, ele que é o presidente da comissão eleitoral, e tem a expectativa que durante essa semana também o Dr. William Luz conceda uma entrevista coletiva para falar sobre as eleições da Ponte Preta, sobre esse processo eleitoral, o que faltou para a chapa da oposição conseguir realizar a inscrição. A chapa da oposição até não lançou uma candidatura oficialmente, né? Não conseguiu inscrever a chapa, mas a gente já acompanhava pelas redes sociais, eles que criaram aí, entre aspas, a chapa Ponte Pode Mais, encabeçada, que na verdade tinha como candidato à presidência o Eduardo Lacerda, tinha também o apoio do Márcio Della Volpe, Giovanni Di Marzio aí, velhos conhecidos da Ponte Preta, porém eles não conseguiram cumprir os pré-requisitos para a inscrição da chapa. Com isso, como eu disse, apenas a chapa aí 77 vai concorrer às eleições da Ponte Preta, e esse nome é em homenagem tanto ao time, aquele esquadrão da Ponte Preta de 1977, e também em homenagem ao Moisés Lucarelli, o majestoso, que nesse ano de 2025 completou 77 anos. E falando do majestoso, na sexta-feira também a Ponte Preta emitiu uma nota oficial falando que nesta semana a diretoria vai apresentar um projeto de modernização e reconstrução geral do estádio Moisés Lucarelli. É aguardado também uma entrevista coletiva, ainda não sabemos quem vai falar, mas a Ponte vai apresentar aí um novo projeto de modernização e reconstrução do majestoso. E agora falando do time, na semana passada também, uma semana bem movimentada. Na quinta e na sexta-feira, dias 30 e 31 de outubro, 9 jogadores tiveram seus contratos encerrados com a Ponte Preta. O goleiro Matheus Kaiser, os laterais Lelkovic e Pacheco, os 2 zagueiros Sérgio Rafael e também o Darley Santos, além dos volantes Léo Oliveira e Lucas Cândido, e também os atacantes
Toró, Diego Tavares e Ricardo Oliveira. Desses 9 nomes, a diretoria tem interesse em manter 4 para a próxima temporada: o lateral Pacheco, o volante Lucas Cândido e também os atacantes Toró e o Diego Tavares. No final desse ano, ainda tem mais alguns jogadores que encerram o contrato deles com a Ponte Preta. Caso do Edson, que tem contrato até 31 de dezembro desse ano. O Elvis tem contrato até 30 de novembro de 2025. Serginho também tem contrato até 31 de dezembro desse ano. E o Kevin, lateral esquerdo, que chegou no decorrer da temporada, era um desejo antigo da diretoria. A Ponte tinha tentado contratar o Kevin no início do ano, ele estava no Paysandu. O Kevin, ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Ele que muitas vezes ali substituía o Arthur, titular da posição da lateral esquerda da Ponte Preta. O Kevin recebeu sondagens. Há um tempo atrás, o Santa Cruz demonstrou interesse na contratação do lateral e agora o América de Natal também sinalizou um interesse em contratar o Kevin para 2026. E o Diogo Silva, falando agora do goleiro da Ponte Preta, o Diogo, sem dúvidas nenhuma, foi um dos responsáveis por essa boa campanha da Ponte Preta, que terminou no acesso e, consequentemente, também no título da Série C. O Diogo, ele tinha uma cláusula no contrato dele que, caso ele conseguisse o acesso da Série C para a Série B, automaticamente ele renovaria o contrato para 2026. Mas é claro, essa permanência do Diogo vai passar muito pela questão salarial. A Ponte Preta, como todos nós já sabemos, sofreu com alguns bloqueios de conta durante essa temporada, teve atraso no pagamento de salários dos jogadores e essa permanência do Diogo Silva vai passar muito pela regularização desses salários que estão em abertos. Batista? Bom, são 18 horas e 36 minutos em Campinas. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de cuidar da aparência, não é não? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está no Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira, renove o seu visual. Saiba muito mais lá no Instagram. Acesse @300iguatemi ou então no site 300campinas.com.br. Vou repetir. Lá no Instagram é @300iguatemi. @300iguatemi. Agora no site, aí é 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Bandeirantes! Bom, falando da Ponte Macaca, que vai, o ano que vem, disputar a Série A do Campeonato Paulista, a Série A1, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série B. Recentemente entrevistamos aqui o João Brigatti e ele falou em 32 jogadores. A Ponte vai trabalhar com contratações para atravessar o campeonato inteiro. Então, pelo movimento, por aquilo que trouxe aqui o Pedro Piscinato, o número de jogadores do atual elenco remanescente será um número pequeno.
A Ponte, então, terá que contratar pelo menos 20 jogadores. O João Brigatti falou em 15, mas pelo andar da carruagem, competições importantes, Copa do Brasil é terceira fase, a Ponte já entra como campeã da Série C na terceira fase. Campeonato Paulista ainda não tem um regulamento, mas será um campeonato até mais difícil do que os anos anteriores. Estão falando aí em 4 grupos de 4 e fazendo turno e retorno na primeira fase e aí classificando 2 de cada grupo para a fase seguinte. São só 11 datas. Só 11 datas. Então você pega um grupo de 4 com turno e retorno, aí já são 6 jogos. Então já come 6 datas. Só que se for assim, ao término da primeira fase, os 2 últimos colocados serão rebaixados. Então imagina a dificuldade que é o Campeonato Paulista. Mas pergunto para os comentaristas, pergunto para você, CH, começando com você. 20 jogadores, esse é o número ideal. Na vida tem o ideal e o possível. Não sabemos o que é possível, porque não temos conhecimento do orçamento da Ponte, que ainda nem pagou a temporada 2025. Mas 20 jogadores para suportar a temporada 2026. Esse é o número ideal, hein, CH? É muito difícil responder a sua pergunta, porque você tocou num assunto aí que para mim é o alicerce de tudo. Tem dinheiro? Vamos imaginar que tenha. Vamos imaginar hipoteticamente que tenha, porque eu não tenho informação, não posso afirmar. Então vamos falar da parte técnica. Esse time que foi campeão da Série C, na minha modesta opinião, tem muitas posições que precisam de reforços. Muitas. Com esse time aí não suporta o Campeonato Paulista e a Série B. Tem que ser montado um time bem mais reforçado. 20 jogadores, desde que sejam jogadores de qualidade. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo na Série B. O equilíbrio e a dificuldade que é. E olha que tem time que tem SAF, tem dinheiro, time grande. Então é bom que a Ponte se cubra, porque o Campeonato Paulista já vai ser complicado. Aí vem a Copa do Brasil, que quanto mais ela permanecer, ela continuar, mais dinheiro ela arrecada. Então você tem que colocar dentro do planejamento técnico, né, a intenção, pelo menos, de avançar nas fases. E o Campeonato Brasileiro da Série B, pelo menos a informação que eu tenho é que a Ponte vai tentar montar um time para subir para a Série A. Se ela vai conseguir, é uma outra conversa. Então eu acho que 20 é um número bom, porque existem jogadores, por exemplo, que eu ficaria se pudesse no atual elenco. Jogadores que realmente foram muito bem. E dá aproximadamente uns 10, 12. Porque você tem que colocar menino da base também, que também, com qualidade, evidentemente, tem que compor esse elenco da temporada 2026. Então eu estou trabalhando aqui na parte teórica que o time, que a Ponte vai ter dinheiro para poder pagar as suas dívidas atuais e dinheiro para poder começar o seu planejamento direitinho no Campeonato Paulista, que começa no dia 11. Vamos aguardar, Batista. Eu acho que isso é muito subjetivo. São 20, são 15, depende primeiro dos jogadores que ficarão, se é que ficarão, não é? Para depois você efetivamente dar os primeiros passos. Já tem que pensar no planejamento, porque agora está definido que o mesmo grupo vai continuar, não é? Talvez não com o Eberlin de presidente, com toda certeza, deve ser um diretor de futebol, o vice-presidente, não sei. Então, mas é o mesmo grupo, então eles com certeza já estão mexendo as peças para não dormir no ponto. O mercado está agitadíssimo, o mercado está muito aquecido e quanto mais demorar, mais caro fica, Batista. E para você, Tigrão, a mesma pergunta, número de contratados para 2026.
Batista, com muito critério, com muita sabedoria, usando todo o conhecimento e relacionamento com o mercado, eu acredito que o número é de 15 a 20 contratações, mas não dá pra gente cravar, porque primeiro, tem pelo menos 6 da base aí que serão aproveitados, já estão treinando. E a gente não sabe dos remanescentes. Aliás, eu queria pedir aqui o auxílio dos universitários, e leia-se aqui, universitário da vez, o Pedro Piscinato, para que ele passe aí os jogadores cujo contrato terminou já. Foi agora 31, na última sexta-feira. Ele deu a relação agora há pouco. Eu só vou dizer assim, esquecendo a questão financeira, de salário atrasado, enfim, esses problemas todos que eu não vou ficar aqui batendo na tecla, até porque ele é muito desgastante, mas olhando só a parte técnica, com quem que eu ficaria desses que já não tem mais contrato? Você pode me ajudar aí de novo, aí, ô Pepe? Vamos lá, Tigrão. Começando pelo goleiro, Matheus Kaiser. Não ficaria. Laterais, Lelkovic e Pacheco. Pacheco eu ficaria. Zagueiros, Sérgio Rafael e Darley Santos. Não ficaria com nenhum dos dois. Volantes, Léo Oliveira e Lucas Cândido. Eu ficaria com os dois. Atacantes, Toró, Diego Tavares e Ricardo Oliveira. Eu ficaria com Diego Tavares e Toró. Então, se você pegar agora, quantos que eu falei? Diego Tavares e Toró, 2. Os dois volantes, 4. O Pacheco, 5. E acho que ficamos por aí. O Kaiser também, né? Não, o Kaiser eu disse não. Perfeito. Então, não porque não gosto de jogador, não vi jogar. Não dá. Então ficou, quando não pôde jogar, raríssimas vezes, em que não pôde jogar o Diogo Silva, jogou o Pedro Rocha. Então, já deu para entender aí na leitura como é que estava a performance nos treinamentos. Boa sorte para ele. Então, 5. Se contratar 20, 25. O problema é que a gente não sabe se esses nomes... O Toró está muito valorizado. O Pacheco está muito valorizado. O próprio Diego Tavares também está valorizado. Léo Oliveira jogou uma barbaridade. Lucas Cândido, a Ponte recuperou esse jogador fisicamente, clinicamente. A Ponte recuperou o jogador, ele sabe disso. Ele chegou, o jogar bola sempre soube, mas está aí, está bem, está aguentando a marimba. Como é o caso do Rodrigo Souza também, mas esse ainda tem contrato. Deu uma recuperada boa no Rodrigo. Então, dos que já estão sem contrato, 5. Digamos que fosse possível, dentro da questão salarial. 6 da base, 11. 20 contratações, 31. Seria mais 1 ou 2. É por aí, Batista. Agora, uma coisa que a gente também tem que aqui, com toda a clareza e com o respeito que o torcedor da Ponte nos merece, nós não podemos mais aqui ficar com esse negócio, não pagou porque a conta está bloqueada. Não pagou porque o credor tal bloqueou a conta ou as contas. Isso não dá para conviver, e eu já deveria ter falado isso muito lá atrás, mas é que até sábado, dia 25 de outubro, o foco nosso aqui era 100% no acesso e no título da Ponte. E felizmente, por competência de todos os envolvidos, especialmente dos jogadores e da comissão técnica, mas de todos os envolvidos, da diretoria de futebol, da presidência, aqui não tem essa não. Mérito é coletivo, apesar dos problemas. O foco nosso era só esse, e por mérito de toda essa gente aí, os 2 objetivos foram alcançados, e ainda com esse bônus maravilhoso de entrar na 3ª fase da Copa do Brasil. Passado isso, só tem uma chapa, vai ser aclamação, vai haver troca de cadeiras ou não, a gente vai aguardar. Seria muito importante ouvir as lideranças, quem é que vai tocar o futebol, se o presidente vai ser o Marquinho mesmo, se ele vai para um outro cargo, isso pode acontecer, mas não tem nada definido, para a gente ver o planejamento e aí, logicamente, fazer uma análise com um pouco mais de profundidade. Mas a questão da conta bloqueada, eu não quero dar opinião sobre isso aqui, porque eu não tenho partido, não tenho cor.
A minha cor tem 3. Branco, preto e verde. É o futebol de Campinas. São as cores da minha cidade. Azul e amarelo. Eu sou pentacolor. Penta. Preto, branco, verde, azul e amarelo. É Ponte Guarani e Campinas. É isso. Então não vou dar opinião, vou dar informação. Nenhum credor bloqueia a conta de ninguém. Vou repetir, hein? Nenhum credor bloqueia a conta de ninguém. Se ele tivesse esse poder, acabava o calote no mundo. Quem bloqueia a conta é o Poder Judiciário. Depois de analisar os autos, depois de ver as provas, depois de autenticar o débito, depois de constatar a inadimplência, ele atende um pedido da parte credora. Mas credor nenhum, mesmo que ele seja Napoleão Bonaparte, ele não bloqueia a conta de ninguém. Repito, credor não bloqueia. Quem bloqueia é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário bloqueia baseado em fatos, nos autos e em situações concretas e comprovadas. Portanto, eu estou dando uma informação e não estou opinando. Não estou opinando. Credor não bloqueia, isso é informação. Quem bloqueia é o Poder Judiciário. Sim, eu tive uma conta bloqueada e não tinha o processo, né? Não tinha o resultado do processo. O juiz bloqueou a minha conta. Eu estava sendo processado, a conta foi bloqueada e para desbloquear foi um negócio realmente complicadíssimo. O juiz que bloqueou a sua conta, ele é integrante do Poder Judiciário? Ele é um magistrado. Então ele é juiz. Ele é um juiz. Então o nome disso daí é tutela antecipada. Quando a parte credora entende que existe algum risco e que ela tem que bloquear para preservar um direito futuro, ela pede uma tutela antecipada. Ponto. O juiz falou, não, aí é o Poder Judiciário. A parte pediu. O juiz deu porque ele se convenceu. E o juiz erra também. O juiz não é supremo. O juiz não é um ser único. Não é onipresente, onipotente e infalível. Ele erra também porque ele é um ser humano. Mas ele deu à luz dos argumentos que a ele foram oferecidos. E eu não conheço o seu caso, nem superficialmente, e não posso opinar. E não descarto em nenhum momento que possa ter havido um erro do judiciário. Mas não foi a parte que bloqueou, foi o juiz. É claro isso que eu quis dizer. Houve um erro, tanto é que depois consegui reverter. Tá dizendo. Mas enquanto não conseguia reverter, o dinheiro estava lá bloqueado. Dinheiro que eu precisava dele. Mas estava lá bloqueado e eu não conseguia fazer absolutamente nada, mesmo precisando do dinheiro. E é isso que está acontecendo com a ponte. Esse é mais ou menos o caminho que aconteceu comigo. Eu não só consegui, meu advogado, né, competente, o doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, não só reverteu o caso, ou seja, a conta foi desbloqueada e aí depois ele também conseguiu ganhar a causa. E quem pediu o bloqueio teve que pagar a sucumbência. 18h53. A Black Friday chegou na Desktop. São ofertas imperdíveis para turbinar sua conexão. Aproveite planos de 600 mega a 1 giga a partir de R$ 99,99 com presente especial. Isso mesmo, assine e tenha 2 meses de cortesia da HBO Max para curtir os melhores clássicos da telona, transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman e Substância. Assine a Desktop eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102.
visite uma das lojas da Desktop ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro, mais uma rodada da competição, já entrando na sua reta final. Foi a 31ª. No sábado, Santos e Fortaleza empataram por 1-1. O Cruzeiro venceu Vitória 3-1. Mirassol e Botafogo 0-0. O Flamengo derrotou o Sport 3-0. Ontem, o Corinthians venceu o Grêmio 2-0. O Bahia de virada derrotou o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. O Ceará venceu o Fluminense por 2-0. Inter e Atlético Mineiro empataram por 0-0. Fora de casa, o Palmeiras venceu o Juventude por 2-0 e também como visitante deu São Paulo para cima do Vasco 2-0. Palmeiras líder 65, Flamengo é o segundo 64, Cruzeiro terceiro com 60, o Mirassol é o quarto colocado com 56 pontos. Na zona do rebaixamento, Vitória 31, Fortaleza 28, Juventude 26 e o Sport praticamente rebaixado com apenas 17 pontos. Campeonato Brasileiro da Série B também pegando fogo. Hoje, pela 35ª rodada, 7h, tem América Mineiro e Novo Horizontino. No mesmo horário, Volta Redonda e Botafogo. Por esta rodada, Operário e Vila Nova empataram por 2-2. Remo e Chapecoense 1-1. O Amazonas venceu o Cuiabá por 2-0. O Avaí venceu o Atlético 2-1. O Atlético Paranense fora de casa derrotou o Goiás por 1-0. Ferroviária e Criciúma empataram por 0-0. O Atlético Goianiense venceu o Paysandu por 2-1. Coritiba e CRB empataram por 0-0. O Coritiba lidera 61, 57 para a Chapecoense, 57 para o Remo. E o Atlético Paranense é o quarto colocado com 56. Na zona do rebaixamento, Botafogo 35, Volta Redonda 34, Amazonas 32 e o Paysandu já rebaixado com 27 pontos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19 horas hoje até 19h30. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. Lá eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas da Logos. Logos Materiais Elétricos, localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no bairro Jardim do Trevo, em Campinas. E a loja fica aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde. E aos sábados tem um horário especial, pode ser que você não tenha tempo durante a semana. Aí vai no sábado, das 8 da manhã até às 12 horas. Logos Materiais Elétricos. Ouvinte no ar, 19:02. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Ô, Batista, eu gostaria de saber a opinião do CH. Hoje o Tigrão não está. O que ele acha? Eu estava ouvindo uma entrevista de um ex-treinador do Santos. Ele disse que a folha salarial do Santos é 31 milhões. 20 é gasto só com o Neymar. E o Neymar tem passagem livre no Santos. Ele entra em qualquer ambiente e em qualquer horário. Eu acho que isso aí dá uma bagunçada no negócio. Não sei a opinião do comentarista CH. Ele falou assim que ele entra desde o RH até o vestiário, qualquer, ele e aquela turma dele. Será que não atrapalha um pouco? E outra coisa, esse brasileiro aí tá na mão do Santos, dá ele para quem quiser, hein? Porque ele joga com Palmeiras 2 vezes, com Flamengo. Se ele inventar de fazer uma arte contra o Palmeiras, ele dá o título pro Flamengo. E se ele inventar de ganhar do Flamengo e perder pro Palmeiras, ele dá o título pro Palmeiras. E ele joga com todos da G4. Um abraço, César Barão Geraldo. Abraço, César. E aí, CH, você foi citado. Bom, o Santos tem que vencer o Palmeiras para livrar a cara do rebaixamento. Tá muito perigoso. Para começar a conversa. Sobre o Neymar, eu quero falar da contratação do Neymar. Isso foi uma estratégia completamente equivocada do presidente Marcelo Teixeira, que eu tenho muito apreço, sou inclusive amigo do Marcelo. Mas o Santos não deveria ter dado espaço. Eu vou parar por aqui porque foi, no mínimo, irresponsável. Você não pode ter uma folha de pagamento de 30 milhões e 20 e ir para um jogador só.
E essa coisa de ter passe livre ou entrada liberada em todos os setores também está errado, o ouvinte está certo. Tudo tem que ter limite, organização e hierarquia. Apesar que nesse país a coisa anda bem frouxa, né? Todo mundo faz o que quer, da maneira que quer. É o país da narrativa. Mas voltando ao Neymar, o Santos me parece refém do jogador. Isso não deveria acontecer. Se ele ainda dentro do campo correspondesse, mas infelizmente a saúde dele não permite, mesmo assim tem que botar limite. É isso que eu penso, Batista. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batista, boa noite. Batista, eu, na minha concepção, o Marco Eberlin precisa continuar. Tá com esses problemas aí, de questão financeira, mas esse rombo aí não foi ele que fez. Pelo contrário, pegou as estruturas da ponte sucateada, restaurou tudo, desde o Moisés Lucarelli, vestiário, alojamento das categorias de base, agora fazendo uma mega obra no Jardim Olinda. O Moisés Lucarelli tá a coisa mais linda, tá? Então, detalhe por detalhe, não dá nem para entrar, porque o áudio não vai ao ar, porque fica longo. Então, está correto. O Marco Antônio Eberlin tem que continuar. E a torcida Ponte Pretana, quem for Ponte Pretana de verdade, tem que apoiá-la. Avelar de Hortolândia, um abraço a todos. Abraço, Avelar. Carlos Lemos Matozinho, Itatiba. Aprovo a continuidade do Eberlin. Alojamento da base reformado, vestiários reformados, estádio pintado, banco de reservas reformados, iluminação moderna de LED. Depois da reforma da base, voltei a frequentar a ponte novamente, sem perder nenhum jogo. Meu partido ou chapa é Ponte Preta. Abraço, Carlos Lemos Matozinho, Itatiba. Abraço, Matozinho, muito obrigado pela sua participação. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira a lista de convocados para amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia neste mês de novembro na Europa. Vitor Roque, do Palmeiras, e Luciano Juba, do Bahia, foram algumas das novidades. Outro chamado pela primeira vez pelo italiano foi o volante Fabinho, do Al Ittihad. Os convocados são goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza. Defensores Alexandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. Meias, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Lucas Paquetá. Atacantes, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Pauta 2. O coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, revelou nesta segunda-feira duas importantes novidades sobre o planejamento da seleção para 2026. O dirigente confirmou que os amistosos de março, que serão os últimos, antes da Copa, serão disputados nos Estados Unidos e que os adversários serão seleções europeias, reforçando a estratégia da comissão técnica em buscar rivais de alto nível no início do próximo ano. Pauta 3.
Na última semana, Cristiano Ronaldo reafirmou sua posição à rivalidade com Messi em uma entrevista ao jornalista Piers Morgan. Em um trecho da conversa, CR7 comentou e discordou da opinião do ex-companheiro Wayne Rooney, que apontou que via Messi como o melhor. Abre aspas, sem problemas. Eu não concordo. Não tenho que ser humilde. Fecha aspas. Disse o português em diferentes frases mostradas em uma prévia da entrevista. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Começo com você, Tigrão. Qual é o tema dos três, né, fornecidos aqui pela produção? Qual é o tema que você escolheu para hoje? Tem uma fogueira de vaidades aí, que envolve os dois maiores jogadores de futebol do século. Do século XXI, né? Se pegar para trás, eles provavelmente estarão no top 10. Desde quando começou o futebol lá na Inglaterra, né? No século XVIII. Então, realmente eles têm muito peso. Eles estariam, tanto o Cristiano Ronaldo quanto o Messi, num top 10 aí, né? Que teria Pelé, que teria Beckenbauer, que teria Johan Cruyff, né? Quem sabe de Stefano, Puskás e mais alguns outros aí que são lendários. Agora, no século XXI, do ano 2001 para cá, realmente eles são protagonistas. Tanto é que se pegarmos aí a bola de ouro dos últimos anos aí, eles têm 85% ou mais, somando as conquistas dos dois. Agora, essa briguinha, né? Quem é melhor? Quem é melhor? É igual aqui em Campinas. Quinta-feira ouvi essa daí. Tigrão, vem cá. Estamos aqui no bar. Estamos discutindo. Quem foi melhor? De cá ou Zenon? Pô, cada uma. Põe uma aí pra mim. Vamos conversar sobre o Miss Universo de 2025. Eu gosto mais dessa matéria. Entendeu? Então, essa de Cristiano Ronaldo e Messi, e o português veio e deu uma espetadinha, mas com o jeito dele, discretão, tal, ó. É a opinião dele, mas eu sou melhor. Ou é a opinião de quem falou isso, não foi o Messi. E isso vai existir enquanto a bola continuar sendo redonda. Quem foi melhor? Cristiano Ronaldo ou Messi? Não tem fim isso daí. Não tem fim. Parece a novela Direito de Nascer. A novela Redenção. Não tem fim. Não acaba nunca. Mas eu vou dar minha opinião aqui. Realmente o Messi é melhor. E você, bebê, qual é a sua opinião? Qual o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre a convocação do Ancelotti, né? Ele não levou o Pedro, por exemplo, porque o Pedro se machucou. Ele até justificou na entrevista coletiva que o Pedro estaria na lista, mas ele não levou o Pedro por conta da contusão. Tem alguns jogadores de ataque, por exemplo, que para a Copa do Mundo eu particularmente não levaria, que são atletas que ele convocou e que eu acho que já tiveram oportunidade na seleção, como por exemplo o Matheus Cunha e o Richarlison. Para mim não são atletas para ele levar para a Copa do Mundo. Dos meio-campistas eu não vejo nenhum meia de armação com a qualidade para jogar a Copa do Mundo. O Lucas Paquetá, por exemplo, para mim, por mais que ele seja um bom jogador, mas para jogar como meia na seleção brasileira na Copa do Mundo, o Coutinho, que hoje a gente conversava na tela da Band, para mim é mais jogador. Eu acho que o meio ele ainda não arrumou. E o ataque, ele precisa arrumar efetivamente. Mas é claro que a seleção está bem convocada,
com a participação, a volta do Vitor Roque, né? A entrada do Vitor Roque na seleção brasileira, eu acho que vai ser muito importante. E aí a maioria desses atletas vão ser convocados para a Copa do Mundo. E é claro que o Neymar, tudo vai depender o ano que vem de como ele vai terminar esse ano, a reta final que ele vai fazer. Porque se ele fizer uma boa reta final pelo Santos, ele estará na convocação para a Copa do Mundo do ano que vem, Batista. E você, CH, qual o tema que você escolheu para o programa de hoje? Eu quero falar da convocação do Carlo Ancelotti. Eu gostei dos goleiros, eu acho que é por aí. Os defensores, para mim, estão fora os laterais. Os zagueiros já estão definidos, ele está repetindo. No meio vem o primeiro problema. Fabinho, vamos lembrar de 2018? Fabinho? Não deu para entender. Eu concordo com o Breno, Paquetá não é o 10 que o Brasil precisa. Aqui nós temos pelo menos umas 3 ou 4 opções mais interessantes. Mas eu não sei por que esse menino é muito prestigiado na CBF, na seleção brasileira. Bola, ele não tem jogado na seleção, não estou falando de clube, não é? Para justificar essa continuidade de trabalho. E nos atacantes aqui, eu concordo com todos, menos com o Richarlison. Mas eu fiquei com a impressão que se o Pedro tivesse com saúde, não tivesse com o braço quebrado, o Richarlison não seria convocado. Porque ele falou de característica, aquela coisa toda, então justificou a ida do Richarlison pela característica dele, não é? Então eu tenho a impressão, só fiquei com a impressão, que se o Pedro tivesse em ordem, iria o Pedro e o Richarlison, que eu não concordo, não estaria convocado, Batista. 19:16, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19, hoje até 19h30, ouvinte no ar. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Eu Edson Lençoni da Chácara Primavera. O Breno Beretta teve lá no Guarani, vendo as contas do Guarani. Ele explicou quase tudo, só uma coisa ficou no ar, né? Por exemplo, o pessoal aí pagou, por que ele ganhou, né, o direito de comprar o estádio? Porque ele pagou 105 milhões e 500 para ficar com o Guarani parcelado, né? E só que não foi só isso. No acordo, ele pagou esse valor, mais a construção do estádio, mais a construção do clube e mais a construção do treinamento. Então, isso tem um valor. Há 10 anos atrás, isso foi cogitado entre 400 e 500 milhões. Hoje, quanto estaria custando isso hoje? 1 bilhão? 900 milhões? Então, o Guarani é credor. O Guarani é credor. A SAF, se ela comprar, ela vai comprar o direito do futebol. Agora, o clube, o pessoal que comprou o estádio, ele tem que fazer. Né? Não é possível que esses conselheiros que estão aí vão perder o patrimônio do clube. O clube está com o patrimônio garantido. Boa noite para vocês aí. Pede para ele pesquisar isso no Guarani, por favor. Bom, bebê, você foi citado. Bom, na verdade é o seguinte, Batista, eu até expliquei isso. O Graziano ele só vai tomar posse do estádio quando ele construir um novo estádio, uma nova arena, um clube e também um CT. Se ele não fizer isso, ele não vai ter o brinco de ouro nunca. É claro, essa negociação para o Guarani valorizou bastante. Hoje está muito mais caro do que era no passado. Então, se ele não fizer esse tipo de situação, ele não vai receber o brinco de ouro. E eu duvido que qualquer pessoa que esteja no Guarani vai negociar e vai deixar isso daí barato, porque o contrato foi muito bem amarrado. Eu acho que, historicamente, esse foi o melhor contrato que já fizeram no Guarani. Não há um contrato melhor, porque se ele não entregar tudo isso daí, independente de quando ele fizer, o brinco continua com o Guarani. E também, né, se o brinco vale mais hoje, só que para construir um estádio e um CT, ele vai gastar mais também, né? Então tudo é proporcional. Então, evidentemente... Muito mais caro. Hoje, Batista, desculpa te cortar, mas hoje, se você... Tipo, quem reformou a casa há 5 anos, hoje tá muito mais caro para ele construir um estádio, um clube, e as contrapartidas que tem que dar para a prefeitura, ele vai gastar muito mais. Só repetindo, o Roberto Graziano pagou 60 milhões... 130 parcelas mensais de 350, iniciando em setembro de 2015 e o término será em julho de 2026. Vai terminar 2 meses antes, porque ele adiantou 2 parcelas lá em 2016, quando o Guarani subiu da Série C para a Série B. Então, 130 parcelas de 350, 45 milhões e 500, mais 60 milhões. Total, 105 milhões e 500. Esse foi o total que o Roberto Graziano pagou para arrematar, para ter a carta de arrematação do Estádio Brinco de Ouro. E ainda, para ser proprietário, ele tem que construir um estádio para 12 mil lugares e mais um CT. Então, não tem como ele tomar posse do estádio e não construir um outro estádio para 12 mil lugares. Para que isso acontecesse, teria que ter uma assembleia de sócios, aí teria que aprovar nessa assembleia
e ainda teria que homologar isso lá com a magistrada Ana Cláudia Torres Viana, no Ministério do Trabalho. Foi ela que conduziu o processo. Está lavrado o documento lá. Então não é tão simples assim, né? Dependendo do grupo político que assumir, vai liberar o Roberto Graziano de construir o estádio CT. Não, não é assim que funciona. Isso aí está na mão da Justiça e ele só toma posse do estádio Brinco de Ouro, entregando ao Guarani uma chave de um estádio para 12 mil lugares e mais um CT para que o Guarani possa, portanto, fazer lá os treinamentos. Agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata de hoje. São temas que a produção oferece para os comentaristas. Qual o conceito da última convocação do ano de Carlo Ancelotti? Ótima, boa, regular ou ruim? Carleto acertou em convocar Juba e Vitor Roque. Juba é lateral esquerdo do Bahia e Vitor Roque, centroavante do Palmeiras. Começo com você, CH. Batista, eu acho que a convocação no geral foi boa e a convocação do Juba e do Vitor Roque é absolutamente acertada. E você, Bebê, qual é a sua opinião? Eu achei que a convocação foi boa também e a convocação desses dois jogadores, do Juba e do Vitor Roque, foi ok. Ele acertou na convocação deles. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Conceito regular e Vitor Roque e Luciano Juba, eu gostei porque o Luciano Juba é uma dessas histórias que precisam ser melhor explicadas, né? Ele no Sport Recife era centroavante, no Bahia ele é lateral esquerdo. Até hoje falei lateral direito, mas ele é lateral esquerdo no Bahia. Gostei das duas convocações, mas no geral tem umas figurinhas aí que... E aliás, é time acéfalo, não tem meio de campo. Tem meio de campo de marcação, mas não tem meio de campo de organização. E isso já custou uma Copa para nós. Vamos lá, Tigrão. Se o Everton só voltasse de lesão para a final da Copa Libertadores, quem você escalaria na decisão contra o Flamengo? Que dia que é a final da Libertadores, hein? Dia 29, é isso? 29. Dia 29, você escalaria o Everton, mesmo ficando um longo tempo inativo, ou Carlos Miguel, que vem jogando? Escalaria o gigante Carlos Miguel. E você, CH? Com certeza, Carlos Miguel. E você, Bebê? Goleiro precisa de ritmo, eu escalaria o Carlos Miguel Batista. Eu sigo com você, Bebê. Em tempos de intensas reclamações contra a arbitragem, Rogério Ceni propôs uma reflexão. Após a vitória por 2-1 contra o Bragantino, o técnico do Bahia disse que jogadores e treinadores também são culpados na busca por um jogo limpo. Abre aspas. Temos que deixar de ser tão chatos para deixar o árbitro apitar de maneira mais tranquila. O jogador brasileiro é muito chato, treinadores chatos, goleiros fazem muita cera. Temos que profissionalizar, temos que dar mais condições, fecha aspas, disse o treinador. E aí, Bebê, você concorda com o Rogério Ceni? Concordo 100%, Batista. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Concordo 100%. A arbitragem já é péssima.
e treinadores e jogadores contribuem para piorá-la. Com bolinho toda hora, com reclamação, com simulação, com cera. Tá todo mundo no mesmo balaio. A arbitragem é ruim, mas ninguém move uma palha para melhorá-la, só para piorá-la. Concordo em 100%. Ele foi muito feliz. E você, CH, a sua reflexão, por favor? Concordo 100% com o Ceni. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Outro até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço, Batista, tenha fé, mas fuja do touro. E até amanhã, se Deus quiser. É frase do intrépido, incomparável Paulo Pedro da Silva Uran, que recentemente nos deixou, né? Vamos lá, bebê, um abraço para você e até amanhã, Breno Beretta. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. E aqui um abraço. Domingo tivemos jogos importantes da Liga de Handebol do Interior no Ginásio de Esportes do Parque Presoto, em Piracicaba. Professor Milton, abraço, professor Milton. Muito obrigado aí pela sua participação. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.